Olá! O Palavra Aberta de hoje é com a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Ela é advogada, mestre em administração pública e está no segundo mandato de deputada federal. Na legislatura passada, ela presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e agora ela é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Deputada, seja muito bem-vinda. Olá, Cristiane, muito obrigada pela gentileza, uma honra estar mais uma vez no Palavra Aberta, muito obrigada. Deputada, a comissão é nova. Como é que vai ser a atuação? Como vocês esperam que seja a agenda, o clima dentro da comissão? Olha, Cristiane, de fato, antigamente a comissão era uma comissão de ciência, tecnologia, comunicação e inovação. E na medida em que agora houve o desmembramento da comissão, nós estamos com a comissão única e exclusivamente discutindo temas relacionados à ciência, à tecnologia e à inovação. Isso nos deu uma possibilidade também de discutir profundamente a questão da produção científica, do financiamento, da ciência, da pesquisa básica no Brasil. Então tem sido, de fato, uma discussão e reuniões muito interessantes, um clima extremamente propositivo através dos nossos trabalhos. Nós temos deputados extremamente comprometidos com a pauta, conhecedores, inclusive, da agenda de inovação, de transformação digital no Brasil. Então tem sido um clima ameno, de construção, de muita interlocução, inclusive com as outras comissões, para que a gente possa melhorar a atividade legislativa relacionada à ciência, tecnologia e inovação e também a implementação de políticas públicas no Brasil. Tem sido uma experiência muito especial. Os trabalhos da comissão iniciaram com a vinda da ministra Luciana Santos, que apresentou os planos de ação e políticas e as prioridades do Ministério. Como vai ser essa relação com o Ministério? Ela é harmônica? Como é que está sendo essa interação? Exatamente, é uma relação muito propositiva, harmônica, inclusive, de construção de pontes e consensos para que todos nós possamos melhorar o nosso Brasil, né? Esse é o objetivo em comum, tanto, enfim, dos membros da comissão e, é claro, também da figura da ministra que já foi deputada, reconhece a importância do parlamento e também a importância de haver essa grande articulação para que a gente possa, em conjunto, propor projetos, aprovar projetos e também fazer com que as ações do Ministério da Ciência e Tecnologia, elas reverberem na ponta e elas façam a diferença na vida dos cidadãos brasileiros. Então a ministra esteve conosco inicialmente na comissão, pôde apresentar o seu plano de trabalho, os objetivos, as metas, as ações. Inclusive a ministra tem tido uma relação muito próxima com os membros da comissão, no sentido de visitar cidades e experiências e cases relacionados à inovação, a ecossistemas de inovação. Então tem sido uma relação propositiva e uma relação que, sem dúvida alguma, gerará bons frutos para o Brasil. O país tem uma séria dificuldade em promover inovação. Nos rankings internacionais, nós somos o 13º lugar em produção científica, que é um trabalho que dá base para a inovação. Mas quando a gente chega na questão de inovação, nós ficamos em 64º lugar. Como é que a gente vai conseguir estruturar o país para que a nossa produção científica dê base para a inovação, que a gente tenha melhores resultados e isso traga benefícios para toda a população? Olha, muito importante, Regiane, esse questionamento, esse ponto que você levantou, porque de fato no Brasil os pesquisadores, os cientistas, eles acabam fazendo muito com pouco, né? Então nós temos uma grande questão relacionada também à educação e a gente sempre tem que fazer, quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação, uma interface grande com a educação. Por quê? Porque 95% da produção científica no Brasil está onde? Está nas nossas universidades públicas, instituições públicas de ensino. E aí, obviamente, entra uma outra discussão, que é uma discussão de financiamento, né? Que a gente consiga descontingenciar os fundos de financiamento, nosso FNDCT, que é o maior mecanismo de financiamento da ciência e da pesquisa brasileira, aliado a isso, garantir mais recursos para a produção científica, né? E há estudos, inclusive, que demonstram que esses recursos, eles devem ser aportados inicialmente pelo Estado. O Estado tem que dar o empurrão para que aquela iniciativa, aquela pesquisa, ela possa prosperar e aí gerar frutos, e aí virar uma grande startup. Então, esse apoio estatal, ele é muito importante. E aí a nossa necessidade na comissão de discutir a questão da educação aliada, claro, a uma questão de financiamento. Incentivos e parcerias são fundamentais para conseguir realizar tudo isso.
A comissão também atua em fiscalização e regulamentação, tanto da atuação quanto de recursos. Como vai ser o desenvolvimento dessa parte para ajudar não só a área pública, mas também trazer parcerias público-privadas, inclusive parcerias às vezes com outros países, para incentivar a ciência e a tecnologia e principalmente a inovação no país? Também muito importante esse seu questionamento. E é, inclusive, importante a gente salientar que o Ministério ele tem algumas entidades vinculadas. Então, nós temos a FINEP, que é uma entidade vinculada ao Ministério, nós temos a Embrapi, enfim, nós temos o CNPq, nós temos várias instituições renomadas que estão lá na ponta desenvolvendo pesquisa, garantindo financiamento, por exemplo, que estão vinculados ao Ministério e que precisam de apoio, de orçamento, e aí também é uma atuação e um protagonismo que a comissão deve ter no sentido de discutir o orçamento geral da União e garantir que esses recursos eles sejam distribuídos, garantir também parcerias com a iniciativa privada, garantir que a gente consiga aprender com o que há de melhor em termos de experiências internacionais, para a gente poder replicar, inclusive, legislações que lá fora dão certo, né? Como, por exemplo, nós pudemos aprovar na última legislatura o Marco Legal das Startups, né? Que possibilitou que o Estado, que os entes subnacionais, eles pudessem também contratar startups para prestar serviços, e isso não era permitido no Brasil, como nós temos outros ainda entraves burocráticos que fazem com que, infelizmente, a gente não consiga fazer com que o Brasil seja um país de mais oportunidades através da inovação. Então, são essas as nossas frentes de trabalho e atuação. Deputada, para encerrar, a senhora já presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e acho que tem um grande interesse em fazer com que a participação de mulheres e meninas na ciência seja ampliada. Essa vai ser uma marca da sua gestão? Sem dúvida, fazer com que nós tenhamos mais mulheres nas áreas da ciência e da tecnologia, né? Hoje as mulheres elas já são mais escolarizadas do que os homens, né? Nós estamos já em termos de escolarização à frente dos homens, mas quando a gente pega essas áreas mais sensíveis, como a ciência, a tecnologia, áreas exatas, infelizmente o número de mulheres ainda está muito aquém da representação que nós merecemos enquanto país, né? Então, de fato, essa, sem dúvida alguma, tem sido uma das nossas missões, inclusive articulado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, programas de formação de letramento digital para que a gente tenha, desde a educação básica, desde o ensino fundamental, as nossas meninas lidando com essa cultura de letramento digital, que as meninas estejam preparadas também para os desafios do século XXI, para as profissões, que não são profissões do futuro, são profissões do presente, né, que a cada dia, enfim, surgem e se modificam. Então, sem dúvida alguma, esse será um dos nossos objetivos na comissão, fomentar, incentivar a presença de cada vez mais meninas e mulheres na ciência, porque certamente através dessa presença nós teremos um país mais justo, mais inclusivo e mais igualitário para todos. Deputada, muito obrigada pela participação, muito sucesso à frente da comissão. Acho que o país tem que evoluir nesse sentido mesmo de ciência, inovação e tecnologia. E prazer novamente em tê-la aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada, Cristiane, uma alegria. Muito obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela audiência. E para assistir este ou outros programas da Câmara dos Deputados, basta acessar o nosso canal no YouTube. E até o próximo Palavra Aberta.